Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier e nesta aula de hoje nós falaremos sobre prisão em flagrante. Prisão em flagrante, tá bom? Tudo sobre prisão em flagrante. Esta aula sobre prisão em flagrante terá mais de uma parte, né? Provavelmente, no mínimo umas 3 partes de prisão em flagrante, de forma que nós vamos esgotar todas as possibilidades de cair em concurso esse tema chamado prisão em flagrante, tá bom? Todas as possibilidades, eventuais pegadinhas e tal, nós vamos bater aqui, tá bom? Tá certo? Antes de falarmos em prisão em flagrante, tá? Não tem como você falar em prisão em flagrante sem falar da prisão processual, prisão provisória ou prisão cautelar. Veja bem, pessoal. Quando se fala, bom, primeiro o que é prisão, né? Prisão é o encarceramento de alguém. Prisão é colocar alguém atrás das grades. Prisão é tirar a liberdade de alguém. Esse eu sei, professor. Olha só, prisão, pessoal, né? Que é esse encarceramento, retirar a liberdade, você vai guardar sempre assim, ó. A regra é que a prisão no Brasil venha na fase da execução da pena. É a fase executiva. Depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, o sujeito vai cumprir a pena. Tá certo? Imagina que ele levou mais de 8 anos de prisão, de reclusão, vai para o regime fechado, mais de 8 anos, vai cumprir a pena, tá? Preso, pelo menos até adquirir a parte para progredir de regime, tá bom? Então a regra no Brasil é que a prisão seja após uma sentença penal condenatória. Claro que teve agora recentemente aquela deliberação, né, aquele posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em que se chegou à conclusão, em que o Supremo sedimentou o entendimento, no sentido de que, na verdade, o sujeito pode ficar preso até antes da execução da pena definitiva. Basta ter uma decisão de segundo grau. O sujeito foi condenado no juiz de direito, ele recorreu para o Tribunal de Justiça, ainda tem o STJ para recorrer e ainda tem o STF. Se ele perdeu o recurso aqui no TJ, o Supremo falou que já pode sim expedir mandado de prisão. Tá certo? Muito bem. Evidentemente que o Supremo está aí se referindo não a uma execução definitiva da pena, porque a execução definitiva vem após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Beleza. Porém, isto é a regra, porém nós temos exceções no sentido de autorizar uma prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Entendeu? Aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, seja na fase do inquérito policial, ou seja na fase da ação penal, que é a fase do processo, se a prisão ocorrer na fase da ação penal ou na fase do inquérito, esta prisão recebe o nome de prisão cautelar, prisão provisória ou prisão processual. Prisão cautelar, provisória ou processual. Entenderam? Por quê, pessoal? Porque o concurso, às vezes, ele pergunta assim para você. Ele não quer nem saber do flagrante, da preventiva, da temporária. Ele só pergunta para você assim, ó, sobre a prisão provisória ou sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Letra A. Prisão cautelar é aquela que ocorre em virtude de uma sentença condenatória transitada em julgado. Falso! A prisão cautelar não ocorre em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado. Não. A prisão cautelar, chamada de provisória ou processual, letra correta, é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por exemplo, eu estou respondendo a inquérito policial, sou preso preventivamente ou temporariamente. É uma prisão provisória. Você que está me assistindo, você está respondendo uma ação penal, você é juiz de direito, você decretou a prisão preventiva de alguém.
É uma prisão provisória, uma prisão processual, uma prisão cautelar. Sujeito recorreu, sujeito sentenciou. Você sentenciou alguém, sentiu que o cara vai fugir porque o cara não quis entregar o passaporte, na sentença condenatória você aplicou a prisão. É uma prisão provisória ainda. Porque apesar de você ter condenado o cara, ele ainda tem direito a recorrer. Não transitou em julgado. Na sentença você decretou. Na sentença que o condenou, você decretou a prisão. Que prisão? Prisão preventiva. A prisão preventiva, que é uma modalidade de prisão provisória. Fechando este assunto. Prisão provisória processual ou cautelar é aquela que ocorre antes de uma sentença penal transitada em julgado. Tá certo? Antes de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Muito bem, professor. Muito bem. Quais as espécies de prisão provisória? Quais as espécies de prisão provisória que hoje está valendo no Brasil? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Hoje nós estudaremos a primeira dela, prisão em flagrante. É como se eu colocasse isso aqui, ó. Nós temos prisão provisória, que é a mesma coisa de cautelar, de processual. Prisão provisória é uma prisão em flagrante, é uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Prisão temporária é provisória? É, porque não é definitiva. Prisão preventiva é provisória? É, porque não é definitiva. Definitiva que eu digo, não é uma sentença, não é oriunda, não é na fase da execução. Prisão em flagrante é uma prisão provisória? É. A flagrante é chamada de cautelar ou pré-cautelar. Ou seja, ocorre antes de uma sentença penal condenatória. Sobre a prisão cautelar, sobre a prisão provisória, sobre a prisão processual, indique a alternativa correta. Letra A. Constitui espécie de tal prisão a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão decorrente de pronúncia. Vai ter isso na sua prova. Você vem, negativo, falso. Esta prisão, chamada prisão decorrente de pronúncia, preste atenção, prisão decorrente de pronúncia, acabou. Então você está dizendo, Marciano, que na pronúncia o juiz não pode decretar a prisão. Não é isso. O juiz pode, na pronúncia de alguém, decretar a prisão. Mas ele vai decretar uma prisão preventiva. Antigamente, o sujeito era pronunciado. O que é pronúncia? Pronúncia é uma decisão do juiz que manda o cara para júri. Eu estou respondendo por homicídio. Um juiz de direito vai me processar até a final da primeira fase do procedimento do júri. Tá? No final, o juiz vai tomar uma das 4 decisões. Ou ele vai mandar eu para júri, pronúncia. Ou ele vai impronunciar, ou seja, reconhece que não houve materialidade ou que não há indício suficiente de autoria. Ou ele vai me absolver sumariamente, ou ele vai declinar, declinar a competência, ou seja, ele vai desclassificar o delito. Por exemplo, ele pode dizer que não houve homicídio doloso e sim culposo. Pronto. Se ele pronunciar, eu vou a júri. A decisão de pronúncia, antigamente, o sujeito, para aguardar no júri, ele recebia uma prisão provisória, porque senão presumia que ele ia fugir e não ia estar no dia do júri. Esta prisão acabou. Cuidado. Sobre a prisão cautelar, indica a alternativa correta. Vai ter uma alternativa na sua prova que vai dizer que constitui espécie desse tipo de prisão a prisão decorrente de pronúncia. Falso. E se falar assim, professor, hipótese alguma o juiz poderá, na pronúncia, decretar a prisão. Falso. Ele pode decretar a prisão, mas não é automática. Antigamente era automática. Pronunciou, prendia o cara para esperar o júri,
A jurisprudência já vinha rechaçando isso, e depois o CPP, né, com a reforma dada 11.690, depois, juntamente com 11.689, que falou sobre prova, 11.719, essas três reformas, especificamente, né, a 11.689, salvo melhor juízo, né, ela veio, né, e retirou essa possibilidade de prisão decorrente de pronúncia. Foram as três reformas que tiveram no mesmo ano, 2008. A 11.690, a 11.689 e a 11.719. Essas leis alteraram o CPP, e uma das alterações é acabar com a prisão de pronúncia, prisão decorrente de pronúncia. Cuidado. Se parecer para você também, ó, constitui espécie de prisão provisória. Pessoal, olha só. Então, veja bem. Cuidado, hein? Cuidado com essa situação de você elencar quais as espécies de prisão provisória. Se cair... Prisão provisória é a prisão em flagrante, então, a prisão preventiva, a prisão temporária. A prisão em razão de pronúncia, falso. Isso não existe mais, né? Prisão em razão de pronúncia, falso. A prisão decorrente de sentença, a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Opa, ó, se aparecer na sua prova, constitui espécie de prisão cautelar. Letra C, prisão em flagrante, ok, vírgula, prisão preventiva, ok, vírgula, prisão temporária, ok, vírgula, prisão temporária e a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Você marca falso. Isto também não existe mais. O que era isso, professor? Eu era condenado, por exemplo, por um juiz de direito, o meu advogado recorria para o Tribunal de Justiça. Se eu não recolhesse a prisão, o meu recurso nem seria julgado. O STJ já vinha rechaçando isso, e agora também o CPP, a partir de 2008, falou negativo. O juiz até pode, na sentença, decretar a prisão do cara. Mas tem que fundamentar. Tem que ser uma prisão preventiva. E não automaticamente, porque foi condenado, tem que recolher a prisão. Tá certo? Essas três espécies de prisão é que nós estudaremos aqui, porque são elas a prisão em flagrante, prisão temporária e preventiva, que caracterizam a espécie de prisão cautelar. Começaremos pela prisão em flagrante, né? Você que vai fazer carreira policial, né? Você que vai fazer para investigador, escrivão, delegado, Ministério Público, magistratura, OAB e etc., que caia matéria de prisão cautelar, impossível não ter uma questão de prisão em flagrante. O que é prisão em flagrante? A definição, olha aqui, ó. É a prisão provisória, vamos dizer assim, é a prisão que ocorre quando a gente estiver praticando uma infração penal, acabar de praticá-la, for perseguido ou encontrado em situação que presuma ser o autor da infração. Que bicho é esse, professor? Olha que interessante. O que é uma prisão em flagrante? Primeira coisa, pessoal. Prisão em flagrante precisa de ordem judicial? Não, professor. Basta que o sujeito esteja em estado de flagrante. Mas o que é o estado de flagrante, professor? O estado de flagrante, pessoal. Então, o sujeito, para ser capturado, ser preso em flagrante, basta que ele encontre em estado de flagrante. Você está em estado de flagrante? Sim, mas o que é o estado de flagrante? Flagrante, senhor, é quando o sujeito é encontrado praticando a infração penal, ó, praticando a infração penal. Ó, gerúndio, praticando, significa que eu estou tomando o seu celular, o seu relógio, ó, eu iniciei a execução, não consegui consumar, eu não consegui chegar no fim do iter criminis, eu fui preso no meio do caminho do crime. Na hora que eu estou tomando o seu celular, alguém dá voz de prisão para mim, um policial que está ali perto de você, dá voz de prisão para mim. Eu fui preso em flagrante, por quê?
eu fui capturado porque eu estava praticando a infração penal. Dei início e não findei. Ah, professor, então vamos misturar o direito penal com o processo penal, professor. Você quer ver? Imagina que tem uma situação descrita da seguinte forma: João da Silva foi preso por policial militar, pela polícia militar, quando se encontrava próximo ao portão da entrada da casa do Mané. A polícia já tinha recebido informações de que o preso, naquele dia, naquele momento, ia praticar um furto na casa. Tanto é verdade que foram encontradas mensagens do WhatsApp no celular do preso com outra pessoa passando informações sobre a casa. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Vai perguntar para você se esse flagrante é válido porque ele estava praticando. Ele estava praticando? Não. Se ele foi preso perto do portão, ele foi preso antes de dar início à execução. Opa! Mistura com o direito penal. Antes de dar início, ele estava ali apenas na cogitação. Cogitação não é crime. A resposta correta, ó. O flagrante é ilegal, a prisão é ilegal, porque ele sequer se encontrava em estado de flagrante, porque o estado de flagrante tem que ter o início do crime, do intercrime, da prática, da execução. Lembra daquela do direito penal que você tem, você tem cogitação, você tem preparação, você tem execução, você tem a consumação e até o exaurimento. A prisão em flagrante, prezados alunos, ela ocorre entre o início da execução e a consumação. Às vezes pode até ser depois da consumação, quando o sujeito é perseguido, né? Mas em regra ocorre neste intervalo. Eu estou exatamente bem aqui, Eu estava tomando o seu celular quando recebi voz de prisão. É estado de flagrante? É. Tanto que você vai ver daqui a pouco que esse flagrante é denominado de... Muito bem, flagrante próprio. Tá certo? Então, o flagrante é quando o sujeito é preso no momento que estiver praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la, acabar de praticar. Opa, ele acabou de praticar. Como assim? Deu início à execução, conseguiu chegar no fim, ou seja, ele consumou, só que foi preso ainda no local do crime. O sujeito descarrega uma arma no cara, ele não dá nem tempo de correr, a polícia prende ele ali, ou qualquer do povo prende ele ali. É em flagrante, porque acabou de praticar. Eu consigo tomar o seu celular, o seu relógio, só que antes de sair do salão, antes de sair do local, antes de sair da praça, eu sou preso em flagrante. Ora, fui preso no momento que acabei de praticar o crime. Ou quando, também é flagrante, quando ocorrer uma perseguição. Quando ocorrer uma perseguição, nós vamos ver que essa perseguição, ela tem que ser logo após a prática do fato. Opa, para aí, como assim? Eu tomei o seu celular, não conseguiram me prender no local e eu saí correndo. Fui ser preso 3 dias depois, porque a polícia ficou me procurando durante esses 3 dias. Tá valendo? Tá valendo. Acabou. Não existe essa história. Nunca existiu, na verdade, né? Ah, mas você passou de 24 horas. Não interessa. Está em perseguição? Está em flagrante. Flagrante é quando o sujeito for preso praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la ou quando for perseguido logo após a prática. Daqui a pouco eu volto nessa locução adverbial logo após. Ou então, prisão em flagrante no conceito é quando o sujeito for encontrado. Encontrado com o quê? Esse encontrado, ele é encontrado logo depois. Encontrado em situação de presunção de flagrante.
Ele é encontrado com a roupa suja de sangue, o cara morreu esfaqueado. Ele é encontrado com a arma do crime, uma faca, por exemplo. Ele é encontrado com instrumento, né? Ele é encontrado com objeto do crime, por exemplo, teve um furto. O sujeito pega a TV e sai carregando, cai numa blitz, a blitz dá uma apertada nele, depois dá uma apertada, ele fala, peguei ali. Mas não teve perseguição, não foi preso no local, né? Mas ele foi preso em flagrante porque estava com o objeto do crime. Ou seja, com armas, instrumentos, objetos, ou papéis, ou qualquer outra situação que faça presumir ser ele o autor do fato. Está aí. O que é flagrante delito? É aquela prisão que ocorre quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la, quando for perseguido logo após e quando for encontrado logo depois com objetos, instrumentos, armas ou papéis que façam presumir ser ele o autor do fato. Eu também volto nessa locução adverbial para discutirmos o que significa isso logo depois, quando falarmos das espécies de flagrante. Mas aqui você já verifica. Esse aqui, praticando e acabar de praticar, caracteriza flagrante próprio, quando tiver perseguição, flagrante impróprio, e quando for encontrado por acaso, não teve perseguição, é o flagrante presumido. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar nas espécies de flagrante. Isso é só para você entender o que é o conceito de prisão em flagrante, tá bom? Prosseguindo, pessoal, prosseguindo, ó, não deixa a peteca cair, pessoal, toma água, tá, sei lá, bate aí, rebate o sono. Definição, é a prisão que ocorre quando a gente estiver praticando a infração penal, acabar de praticar, for perseguido ou encontrado em situação que presuma ser o autor da infração. Fechamos? Sujeito da prisão em flagrante, ou sujeitos da prisão. Pessoal, você vai fazer uma prova, né? O examinador vai perguntar para você, vem cá, você já sabe o que é flagrante, não sabe? Sei. Agora, quem que são os sujeitos da prisão? Ele quer saber de você quem pode ou deve prender e quem pode ser preso e quem não pode ser preso. Daí, a prisão, o sujeito, porque quando falo em prisão em flagrante, eu sempre falo o seguinte, prisão em flagrante tem que ter no mínimo 2 pessoas. Você que está me assistindo viu eu praticar um crime, você deu voz de prisão, você é sujeito da prisão, você é o sujeito ativo da prisão, quem deu voz de prisão. Eu, o suposto autor do fato, ou seja, quem estava na situação de flagrante, é o sujeito passivo da prisão. Pronto, falou em sujeito da prisão, você... 2 categorias, sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo da prisão é aquele que dá voz de prisão. Você está preso em flagrante delito. Ele dá voz de prisão em flagrante para o sujeito. O sujeito ativo, aquele que dá voz de prisão, vai dividir em 2 categorias. Sujeito ativo obrigatório. Sujeito ativo obrigatório, também chamado de compulsório, obrigatório ou compulsório. Fácil. Sujeito ativo, obrigatório, compulsório são os policiais em geral, pessoal. São as autoridades policiais ou seus agentes, tá? Lá no artigo 301 do CPP define o sujeito ativo. Os policiais, ou seja, lá dizem assim, ó, qualquer do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão prender em flagrante quem estiver praticando alguma infração penal. Opa! Sujeito ativo obrigatório. Você que está me assistindo, você é um policial militar, você é um investigador de polícia, você é um escrivão de polícia. Você tem o dever de prender em flagrante. Por isso que o sujeito ativo obrigatório, ele tem o dever, que é diferente do poder. Na prova, você, só para prisão em flagrante, indica a alternativa correta. As autoridades policiais e seus agentes poderão prender em flagrante, ao passo que qualquer do povo deverá prender. Não. Ou então, a autoridade policiais e seus agentes poderão prender em flagrante, e qualquer do povo deverá prender em flagrante. Não. As autoridades policiais e seus agentes deverão, porque têm o dever, sob pena de responder, né? Até mesmo criminalmente, porque se você policial viu eu praticando um crime e não quis prender só porque eu sou seu amigo, ou seja, tem um interesse pessoal seu, você incorreu em, muito bem, em prevaricação, porque você tinha o dever.
Quem tem o poder, que é a discricionariedade, prende se quiser, é o qualquer do povo, aquele que não é policial. Então, muito cuidado. Sujeito ativo obrigatório ou compulsório são os agentes policiais, ou seja, são as autoridades policiais, delegado, delegada, e também os agentes de polícia, polícia militar, polícia civil, escrivão de polícia, tá bom? Nós temos também, na categoria de sujeito ativo, o sujeito ativo facultativo. Aqui é discricionário. Isso mesmo. É discricionário porque prende se quiser. Eu não sou policial, eu sou advogado. Você que está me assistindo, você é um policial, você é um sujeito ativo obrigatório. Eu estou lá no bar tomando uma cerveja, vejo uma briga, o cara saca uma arma, atira no outro, eu vou lá e prendo o cara em flagrante. Eu sou advogado, eu posso fazer isso? Posso. Porque eu sou sujeito ativo facultativo. Se eu posso, não devo. Porque se eu não prender, eu não vou responder por nada, né? Agora, se eu prender, eu estou no exercício regular de direito, então eu tenho o poder. O artigo 301 do CPP dá o poder. O artigo 301 do CPP coloca para você o dever. Se trocar o verbo, você vai marcar falso. Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais poderão. Negativa, inverteu. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Quem é então o sujeito ativo facultativo? Quem caracteriza o sujeito ativo facultativo? É o qualquer do povo, pessoal. Ora, é eu, advogado, é você que não é policial, qualquer do povo. Entendeu? Porque nós não temos nós estamos na categoria do que disciplina o artigo 301 do Código de Processo Penal. Pronto, pessoal. Sem mais delonga, né? Sujeito ativo, que dá voz de prisão, tem duas categorias, obrigatório ou compulsório e facultativo. Autoridades policiais e seus agentes deverão, qualquer do povo poderá prender em flagrante. Muito bem. Agora, do outro lado, tem quem sofre a prisão. Olha aqui o 301, ó. Qualquer do povo poderá. Na prova ele inverte, toca esse verbo para lá e esse para cá. Qualquer do povo poderá. Este poderá simboliza o sujeito ativo facultativo. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Este deverão simboliza o sujeito ativo obrigatório. Deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Em flagrante delito, ou seja, quem quer que seja encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado logo depois com os objetos, armas, instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do fato. Senhores, qualquer do povo deverá falso, qualquer do povo poderá. Cuidado com a inversão do verbo aqui, tá certo? Do outro lado, se você que deu voz de prisão para mim, você é policial obrigatório, você é qualquer do povo, você não é policial facultativo, sujeito ativo facultativo. Eu que sofro a prisão, sou o sujeito passivo. Pronto, senhor. Sujeito passivo é aquele que está passível de prisão em flagrante, é quem está em situação de flagrante, é quem está praticando o fato, acabou de praticar ou foi perseguido, etc, etc, etc. O que interessa para nós aqui, ó, restrições quanto à prisão em flagrante, porque vão perguntar para você, qualquer pessoa, independentemente da função ou do cargo, pode ser presa em flagrante? A resposta é não. Tem autoridades, tem pessoas que não podem ser presas em flagrante. É essa que nós estudaremos, né? Sujeito passivo, quem sofre a prisão. Mas será que tem exceção? Porque no 301, olha o que o 301 diz, ó. Qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Se você lê quem quer que seja encontrado em flagrante delito, leva a impressão de que ninguém escapa da prisão em flagrante. Mas isso não é verdade, porque ao lado do 301, né, nós temos também, né, pessoal, outros diplomas legais. Nós temos convenções internacionais, nós temos Constituição Federal, que vem excepcionar,
ou que vem dar uma imunidade, uma garantia para determinada autoridade não ser preso em flagrante, tá certo? Quais são elas? Diplomata, ó. Restrições quanto à prisão em flagrante. Diplomata, pode colocar aí. Diplomata não pode ser preso em flagrante. Diplomata tem uma proteção, tem uma imunidade, né? Lá na Convenção de Viena, que o Brasil é signatário, o Brasil assumiu, o Brasil assinou. Diplomata não pode. Agora, cuidado, hein, pessoal? Cuidado a pegadinha com o diplomata, professor. Diplomata em espécie alguma pode ser preso em flagrante. Por exemplo, então, você está dizendo, professor, que um diplomata brasileiro fez concurso aí para o Itamaraty e tal, praticou um crime aqui no Brasil, ele não pode ser preso em flagrante? É isso que você está dizendo, professor? Não é isso. Este diplomata aqui, pessoal, é o diplomata estrangeiro que está servindo aqui no Brasil. É um diplomata, por exemplo, dos Estados Unidos, que está aqui na Embaixada do Brasil. Ele está credenciado no Brasil. Então, por isso que fala país acreditado e acreditante. Quem manda o diplomata é o acreditante. Nós que recebemos, o país que recebe o diplomata para trabalhar aqui durante uma temporada, é o país acreditado. Então, se o diplomata americano estiver no Brasil passando férias e praticar um crime, ele pode ser preso normalmente. Agora não. Se o diplomata está aqui a serviço do país dele, ele tem, imunidade. Não pode ser preso em flagrante. Cuidado, que vão dizer para você. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. O diplomata não está sujeito à prisão, exceto por crime inafiançável. Falso. Por qualquer crime, ele não está sujeito à prisão em flagrante. Tá bom, pessoal? Presidente da República. Idem. Presidente da República também tem essa garantia constitucional de não ser preso em flagrante, em hipótese alguma. Vão perguntar para você, vão dizer na prova, que o presidente só pode se for por crime inafiançável, negativo. Tá certo? Mas então você está dizendo que se é presidente, dá uma rajada de metralhadora, matar um monte de gente numa passeata, ela não pode ser presa em flagrante, Marciano? Isso mesmo, não pode ser presa em flagrante. Tá certo? Por quê? Porque o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal, deu esta proteção para o presidente da República, não ser preso em flagrante. Aliás, o presidente da República não pode ser preso cautelarmente. Ele não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso preventivamente e não pode sofrer prisão temporária, porque diz a Constituição Federal que ele só pode ser preso em razão de sentença condenatória transitada em julgado. Opa! Como é que vai falar em sentença em prisão em flagrante? Que nem ordem judicial tem. Portanto, o presidente da República não pode ser preso em flagrante. Deputados federais, deputados estaduais e senadores. Parlamentares, exceto o vereador. Parlamentares. Quanto à prisão em flagrante, tem alguma restrições para ele? Tem. O parlamentar, ou seja, o deputado federal, o estadual e o senador, eles só poderão ser presos em flagrante se o crime for inafiançável. Tá? Crime inafiançável somente por crime inafiançável. Tráfico, terrorismo, tortura, racismo, ação de grupo armado. Ok? Então, muito cuidado com os parlamentares. Senador, deputado federal, estadual. Podem sim ser presos em flagrante, mas se o crime for inafiançável. Dá um exemplo, professor. Você é policial, você presencia um senador roubando, você prende ele em flagrante, só se você for louco, porque roubo é afiançável e não pode prender ele por crime afiançável. Ô, professor, e se houver um senador transportando droga, eu posso aí? Pode, porque a droga é inafiançável. Entendi, né, professor? E se houver um senador, um deputado estadual praticando uma tortura? Pode, porque é inafiançável. Entendeu, não? Tá bom? Racismo, terrorismo, né? São os 3 textos. Terrorismo, tráfico e tortura. Crime hediondo, né, racismo e ação de grupo armado contra o Estado de Direito, seja ele civil ou militar, grupo civil ou militar.
né, crimes praticados por grupos armados, né, paramilitar, né, ou militar, né, situação de milícia, por exemplo, inafiançáveis. Muito bem, aí eles podem ser presos em flagrante delito. Tá? Nós veremos que, neste caso, quando você prender um deputado ou um senador, tem que informar a casa dele, o parlamento. Prender um senador, a Constituição Federal fala que tem que informar o Senado em até 24 horas. Informar é você passar um fax da prisão, do auto de prisão em flagrante com a documentação, para que eles, senhores senadores, deliberem sobre a prisão, por maioria de seus membros, deliberem sobre a prisão. O Marciano é senador, foi preso por tráfico de drogas. Você, delegado, vai lavrar o flagrante e vai passar um fax desse flagrante em até 24 horas para o Senado. Você que está me assistindo, você é um deputado estadual, ou um deputado lá de Brasília, do Distrito Federal, melhor dizendo, distrital. Lavra o flagrante e manda uma cópia para a Câmara Distrital, ou manda uma cópia para a Assembleia Legislativa, se for deputado estadual, né? Para quê? Para que os seus membros se deliberem sobre a prisão. Tá bom? É um deputado federal, prendeu por tortura. Precisa colocar o deputado no avião? Você está lá no Acre, prendeu um deputado por tortura. Agora tem que colocar o deputado federal aqui e levar para apresentar lá para o presidente da Câmara. Não precisa apresentar. O que vai apresentar é a documentação em até 24 horas. Cuidado com isso, tá bom? Juízes e promotores, ou seja, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Eles podem ser presos em flagrante? Pode, se o crime for inafiançável. Tortura, tráfico, terrorismo, crime hediondo, racismo, ação de grupo armado contra o Estado de Direito, norma constitucional, etc. Né? Promotor e juiz. Quando for preso em flagrante, e só pode por crime inafiançável, aí sim, o membro do Poder Judiciário e do Ministério Público, agora sim tem que pegar eles e apresentar imediatamente para o presidente do TJ, se o preso for juiz, ou para o Procurador-Geral de Justiça, se o preso for um promotor de justiça, né? Ou para o Procurador-Geral da República, por exemplo, se o preso for um membro do Ministério Público Federal. Cuidado, Quando for parlamentar, não precisa apresentar o parlamentar. Quando for membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a Constituição Federal vai mais além. Tem que apresentar o preso ao presidente da instituição. Cuidado com isso, tá bom? Tá? E o prazo, imediatamente, não é em 24 horas. Advogado pode ser preso? Você vai dizer, depende. O advogado, pessoal, se ele não estiver no exercício da profissão, não está no exercício da profissão, ele pode ser preso normalmente, seja afiançável e inafiançável. Tá certo? Por exemplo, tá? Se eu, advogado, foi preso em flagrante porque estava praticando um furto em uma determinada loja. Furto admite fiança. Vou ser preso? Vai ser preso sim. Tá certo? Não está em serviço, tá? Vou para a delegacia, vai lavrar o auto e o delegado pode, né? O delegado vai arbitrar a fiança. Mas eu fui preso em flagrante. O advogado, em hipótese alguma, poderá ser preso em flagrante. Falso. O advogado, ele pode ser preso em flagrante. Agora, cuidado. Se o advogado estiver em serviço, ou seja, no exercício da profissão, ele, advogado, não pode ser preso se o crime for afiançável. Crime que não seja tortura, tráfico, terrorismo. Racismo, ação de grupo armado contra o Estado de Direito. Se não estiver nessa relação, eu estou em serviço, estou no exercício da profissão, se o crime for afiançável, admite fiança, aí não pode prender em flagrante. Por outro lado, no exercício da profissão, se o crime for
inafiançável, aí já pode prender o advogado. Então fica assim, o advogado, no exercício da profissão, só poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável. E neste caso, se ele estiver no exercício da profissão, tem que chamar um membro da OAB lá para acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Se ele estiver fora da profissão, não precisa chamar a OAB. Basta comunicar ao AB que foi preso um filho dela, foi preso um advogado. Cuidado com isso, porque a prova vem dizendo, questionando isso. Em hipótese alguma, advogado pode ser preso em flagrante. Falso. O advogado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Falso também. O advogado, em qualquer hipótese, só pode... O auto de prisão em flagrante, vírgula, em qualquer hipótese, só pode ser lavrado com a presença de um representante da OAB, quando o preso for advogado. Falso também. Sim. Advogado, você foi preso como? No exercício da profissão? Sim, porque o crime que você praticou é inafiançável. Então, para aí. O presidente da OAB, manda um representante aqui que eu vou lá. Nós prendemos um advogado, eu vou lavrar o flagrante daqui a pouco. Ah, tá bom. Estou esperando aqui o representante da OAB. É assim. Marciano, você foi preso porque você estava furtando uma loja. Não precisa ligar para o presidente. Presidente da OAB, manda aqui um membro da OAB para acompanhar a lavratura do flagrante contra o Marciano. Não. Ele não estava na profissão. Então, vou te dar um exemplo. Eu estou lá no júri, eu estou atuando num júri, né? E você que está me assistindo, você é promotor de justiça. E nós começamos a debater. Né? E no júri, pessoal, às vezes a discussão ela fica um pouco exaltadas. E se o sujeito não tiver controle, até está xingamento, etc. Nós estamos no júri, você mete o pau em mim, eu meto o pau em você, e piriri, parará. Chega uma hora que eu falo assim, ô promotor, você quer dar uma de santinho aí, piriri, parará? Mas você não é santinho, não. Você lembra aquela vez que você furtou a casa do fulano de tal? Cara, se isso for mentira, eu estou imputando a você um crime de furto. Se isso não for verdade, eu estou praticando o que crime? Eu, que falei isso de você lá na frente do jurado, estou praticando uma calúnia. Pode um policial militar que estiver perto ali, ou até mesmo um delegado assistindo, ou até você mesmo, o promotor ou o juiz, dar voz de prisão para mim por calúnia? Não. Porque agora eu estou no exercício da profissão. E no exercício da profissão, crime afiançável, o advogado não pode ser preso por ele. Marcelo, mas você vai responder a processo, né? Sim, responder processo é outra coisa. Agora não pode ser preso. Agora outra situação. Eu fui no presídio visitar um cliente e levei droga para o cliente. Olha que situação. Ao passar na revista, né? Ao passar ali, né? Ah, mas o advogado é revistado, ele não tira a roupa, mas imagina que eu estou levando um colchão. Ou estou levando o colchão, você acha que o colchão que eu estou levando para o preso, os agentes prisionais não vão olhar o que está dentro do colchão. Desatou, tirou a corda, viu ali um pacote de droga. Marciano, e agora? Você pode ser preso em flagrante ou não? Você está no exercício da profissão, que você foi lá no presídio. Posso, porque o tráfico é inafiançável. Muito bem. Prende e me leva para a delegacia. Lá o delegado vai ligar para o presidente da OAB para mandar um representante lá para acompanhar o auto de prisão em flagrante, a lavratura, porque eu estava em serviço. Muito bem. Crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo, os senhores sabem, são aqueles crimes cuja pena máxima combinada não passe de 2 anos. Combinada significa prevista na lei. Por exemplo, uma calúnia vai de 6 a 2 anos. 6 meses a 2 anos. É um crime de menor potencial ofensivo. Uma ameaça vai de 1 a 6 meses. É crime de menor potencial ofensivo. Quando o crime for de menor potencial ofensivo, diz a lei 9.099, o indivíduo que é capturado em flagrante, e não lavra flagrante contra ele, não se lavra flagrante e nem exige pagamento de fiança, se o autor do fato for encaminhado imediatamente ao juizado especial criminal ou assumir o compromisso de ir na audiência lá no GCRIM, no juizado especial criminal. Dá um exemplo, professor. Exemplo. Você é policial, eu, Marciano, estou numa partida de futebol. Começa a discutir com um cara lá do outro time, e eu falo pro cara, bicho, você quer saber? Eu vou te matar.
Eu vou te matar. Você pode esperar que eu vou te matar. Você está assistindo ao futebol. Você sai de lá e dá voz de prisão. Marciano, você está preso por ameaça. Entendeu? Me leva para a delegacia, leva também a vítima do crime de ameaça. Chegando lá, o delegado vai lavrar o flagrante? Não. Ele vai, delegado, vai lavrar um TCO, termo circunstanciado, não precisa eu pagar a fiança, porque a Lei 9.099 fala que quando o crime for de menor potencial ofensivo e a ameaça não se lavra o flagrante e nem se exige fiança, tá bom? Menor de 18 anos, menor de idade. Menor de idade pode ser preso em flagrante? Não, não pode. Ele pode ser autuado ele pode ser apreendido em flagrante. Cuidado. O menor de 18 anos, por exemplo, um guri de 17 anos, estava praticando um roubo no pessoal ali do posto de combustível. Botou a arma, falou, passa dinheiro para o caixa para ele ir para lá. Você é policial. Você fala, bom, não vou prender esse cara porque ele é menor. Você vai dar a voz de prisão sim, só que não fala prisão. É apreensão em flagrante. Então o menor não está sujeito a prisão em flagrante, mas sim apreensão em flagrante, diz o ECA. Tá certo? E, finalmente, quem prestar socorro em acidente de trânsito. Sujeito condutor de veículo que se envolve em acidente. Se ele prestar socorro, o Código de Trânsito Brasileiro isenta ele da prisão em flagrante. Tá certo? Tudo isso que nós falamos aqui, eu vou bater em artigo por artigo para você. Tá certo? Fiz uma explicação geral, agora vamos nos artigos que ancoram o que eu disse para você. Olha aqui, ó. Decreto 5.6.435 de 65 é o decreto, né, que introduziu aí no sistema, na legislação brasileira, a Convenção de Viena. A Convenção de Viena, né, veio dizendo o seguinte, artigo 29, a pessoa do agente diplomático é inviolável. A pessoa do agente diplomático é inviolável. Não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. O que interessa para nós aqui, ó. Não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. Nem preventiva, nem temporária, nem flagrante. Ele, diplomata, não pode ser preso em flagrante. O Estado acreditado tratá-lo-á com o devido respeito e adotará todas as medidas adequadas para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade. Acreditado é o país em que recebeu o diplomata, tá certo? Tem toda uma questão de relações internacionais, piriri parará. Fez aqui, ó, o credenciamento, porque se o diplomata veio para cá passar férias, nós, Brasil, né? O Brasil não é país acreditado, porque o acreditado é porque teve toda uma negociação com o acreditante. Ele está inscrito aqui, está credenciado, tá certo? Muito bem, diplomata, está aqui o dispositivo, então, que retira o diplomata como sujeito passivo da prisão em flagrante. Presidente da República, artigo 86 da Constituição Federal, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão, qualquer espécie de prisão, flagrante, preventiva ou temporária, o presidente da República não pode. Somente prisão transitada em julgado e mesmo assim, né, tá, nos crimes ligados à profissão. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Está aí uma garantia constitucional. Artigos 53, deputados e senadores. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, guarde isso aqui, ó, desde a expedição do diploma. Na prova vai dizer para você que a garantia do deputado é desde a posse. Não, é desde a expedição do diploma. Qual a diferença, professor? Você candidatou, em outubro eu votei em você, nós votamos em você, você se elegeu deputado federal. Em novembro você recebe um papel para você apresentar lá na Câmara para você assumir o seu cargo. Você vai assumir só lá em fevereiro, salvo o melhor juízo, né?
lá no outro ano, mas em novembro do ano das eleições, você recebe um documento chamado diploma. Então, você foi diplomado. A partir do dia que você recebe aquele documento, o diploma, você já tem uma garantia constitucional. Só pode ser preso em flagrante se o crime for inafiançável. Olha só. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolvam sobre a prisão. Que bicho é esse, professor? Está dizendo o seguinte, ó, prender um senador, um deputado, tem que mandar a documentação da prisão lá para a casa respectiva, para o parlamento. Se for um senador, vai para o Senado. Se for um deputado, vai para a Câmara dos Deputados. Cuidado, ó. Nesse caso, os presos serão apresentados dentro de 24 horas. Falso. Não precisa apresentar o preso. Basta apresentar o quê? Né? A documentação. Porque ele fala, nesse caso, os autos. Que autos? O auto de prisão em flagrante. Tá bom? O artigo 27, parágrafo 1º, dá garantia ao deputado estadual e distrital as mesmas garantias dadas para o deputado federal. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Imunidade quanto à prisão, o deputado estadual também tem. Só pode por crime inafiançável e mesmo assim tem que informar dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa. Olha só o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, o que é o Estatuto da Criança? Esse aqui é o Estatuto da OAB, 8.906. Isso, o Estatuto da OAB. São direitos do advogado. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo. Olha só. Muita gente erra a questão porque marca o advogado não está sujeito à prisão em flagrante. Claro que está. Eu sou advogado. Se eu estiver lá na rua e praticar um crime, vou ser preso como cidadão comum. Agora, se eu estou lá no fórum, se eu estiver trabalhando, aí já tem uma restrição, eu tenho uma garantia maior. Só posso ser preso em flagrante se o crime que eu pratiquei for inafiançável. E mesmo assim, tem que observar o disposto no inciso 4º do artigo 7, que diz o seguinte, ó, são direitos do advogado. 4º, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo. Que auto? Auto de prisão. Sob pena de nulidade. E nos demais casos, que demais casos? Quando não estiver em serviço, a comunicação expressa à seccional da OAB. Cuidado. Sobre a questão da OAB, vão perguntar para você, sempre tem que ter uma pessoa da OAB, um representante da OAB, quando for lavrar um auto de prisão contra um advogado? Não. Só se o advogado que foi preso no exercício da profissão e o crime, evidentemente, for crime inafiançável. Aí sim, tem que ter um representante da OAB lá. Nos demais casos, não precisa. Que demais casos? O sujeito foi preso fora de serviço. Não precisa ter representante da OAB na hora de lavrar o flagrante. Mas terá que comunicar ao OAB. Ó, tem um preso seus aqui, ó. Melhor, tem um membro da OAB preso aqui por furto, por roubo, né, etc. E a 9.099, artigo 69, diz o seguinte. O autor do fato que, após a lavratura do termo, que termo? Termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Não se imporá prisão em flagrante. Nem se exigirá fiança. Em caso de ter... nem se exigirá fiança. Para por aqui. Senhores,
O sujeito praticou um crime cuja pena não passa de 2 anos. Não vai lavrar flagrante e nem vai exigir fiança. Vai lavrar um termo circunstanciado, ele assume o compromisso e acabou. Cuidado, hein? Professor, isso aí se aplica na Maria da Penha? Ou seja, o sujeito que praticou uma lesão corporal contra a esposa dele, uma ameaça contra a esposa dele, a pena não passa na ameaça, por exemplo, de 2 anos. Você está dizendo que, inclusive, isso se aplica à Maria da Penha? Cuidado, não. Na Maria da Penha, não se aplica as disposições da Lei 9.099, porque a própria Lei 11.340 de 2006 repele isso, ela não aceita as disposições do juizado especial. E na Maria da Penha não tem essa de lavar termo circunstanciado. O sujeito ameaçou a mulher foi lá na delegacia. O vizinho ligou, a polícia foi lá, prendeu o sujeito, a polícia militar foi lá, prendeu o sujeito, levou. A mulher representou. Lavra o flagrante. Ah, mas é ameaça. Não interessa. Lavra o flagrante e vai ter inquérito policial, tudo. Entendeu? Por quê? Porque, veja bem, por exemplo, você que está me assistindo, você ameaçou o frentista do posto. Tá certo? Você foi preso por um policial que estava lá no posto. Você assumiu o compromisso lá na delegacia de ir para o juizado. Você não vai ser preso em flagrante. Agora, se você ameaçou sua esposa, sua companheira, né, e o policial te prendeu, mas eu vou para lá, eu vou assinar um compromisso e não vou nem ficar preso. Não, porque na Maria da Penha não tem essa de, em crime de menor potencial ofensivo, não se lava flagrante. Isto aqui não se aplica a Maria da Penha, tá bom? A Lei 8.069, agora sim, é Estatuto da Criança e Adolescente. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então para aí. Pode sim privar o adolescente da liberdade? Pode, se for em flagrante. Só que fala apreensão em ato infracional. Olha aqui. Tá? Então fechamos aqui a questão do adolescente. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional. É que eu falei para você aquela hora. O adolescente, menor de 18, ele pode ser preso em flagrante? Não. Mas ele pode ser apreendido em flagrante. Tá? E depois lavra-se o auto de apreensão, vai para o Ministério Público, o juiz, entendeu? Inclusive, o Ministério Público mesmo pode entregar o guri para o pai, pedir para a mãe, para o responsável, pedir para lá. Ou então pode representar, o Ministério Público representa pela internação provisória e ele pode ficar apreendido por até 45 dias, provisoriamente. Tá? Artigo 301, lá do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, diz assim, ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Você se envolveu num acidente de trânsito. Marciano, mas eu não posso, eu não tenho especialidade. E se eu for pegar o sujeito e colocar no meu carro, pode até causar uma complicação maior. É verdade, mas você pode ligar para o SAMU, você pode acionar o corpo de bombeiro, o socorrista, não pode? Pode. Quando fala prestar socorro, também está se referindo a você acionar quem é devido. Agora, evidentemente, você podia prestar socorro, acionar, não fez isso, pode ser preso em flagrante? Pode. Agora, o CTB te dá como se fosse aí um incentivo para o cidadão a, quando se envolver em acidente de trânsito, tomar as providências para minorar a consequência do ato. Tanto é verdade que nem se prende em flagrante e nem exige fiança, tá bom? Tá? E aí, no que tange ao usuário, né? No que tange aquele que portar ou manter em depósito substância entorpecente para uso próprio, também não tem prisão em flagrante. Olha lá, parágrafo 2º do artigo 48, o senhor sabe, o detentor de droga para uso, o que o pessoal chama de usuário, né? Está lá no artigo 28 da Lei 11.343. E o artigo 48 dessa lei vem tratar dos procedimentos. Nós estudaremos essa lei aqui,
O parágrafo 2º diz o seguinte: tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, o 28 vai falar do porte para uso, tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juizado competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer. Comparecer onde? No juizado. Lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Senhores, né, no que tange, lá na lei de drogas, então, o porte para uso, ou seja, o que o pessoal chama de usuário, né, consumo próprio, piriparará, não tem flagrante. Então, para aí, Marcelo, você está dizendo que se a polícia pegar você com 2 cabecinhas no bolso, né, e se constatar que, de fato, você é um usuário, Marcelo, ou seja, um dependente químico, ou está portando aquilo ali, não precisa nem ser usuário, né, está portando para uso próprio, você não vai lavrar flagrante? Exatamente. Agora, evidentemente, né, pessoal? Aí, se você estiver... Imagina que me pegou com 3 cabecinhas, mas eu estava com R$300 em nota de 5, nota de 1, piriri parará, um capacete, 3 horas da madrugada, 5 celulares no bolso. Evidentemente que o delegado vai tocar um flagrante por tráfico de drogas. Porque não tem essa história, porque é menos de 5 gramas, não sei... Não. Ainda não, então está discutindo ainda uma quantidade mínima. Não tem quantidade mínima. O que vai caracterizar se o sujeito está transportando para uso não são as circunstâncias. O cara foi apreendido, por exemplo, quando saiu do trabalho, né, com 15 gramas, mas em uma única porção, né? Não tem notícia, entrevistou-se com o patrão, com os colegas, não, ele não é traficante, pelo contrário, ele é dependente. Evidentemente, são as circunstâncias que vão indicar se o sujeito é usuário, está transportando para uso próprio ou não, e não a quantidade, tá, pessoal? Tá? Então, e aí eu terminei com vocês a primeira parte sobre prisão em flagrante. E, especificamente hoje nós falamos do conceito de prisão em flagrante, falamos dos sujeitos da prisão em flagrante e de quem não pode ser preso em flagrante, lendo inclusive os artigos para você. Na próxima aula, nós entraremos nas espécies, nós falaremos sobre espécies de flagrante. E depois vem o procedimento do flagrante. Espécie de flagrante, flagrante próprio, impróprio, presumido, forjado, esperado, preparado, postergado, né, ou retardado, ação controlada, fica para a próxima aula, tá certo? Qualquer dúvida, estou à sua disposição, marciano.neves@hotmail.com. É sempre uma satisfação poder ajudar você a vencer essa guerra, vencer essa batalha e conseguir galgar o seu sonho, que é passar num concurso público. Fica à vontade, eu também fui concurseiro, hoje eu sou advogado, mas eu fui concurseiro. E eu não tenho vergonha de falar, antes eu fui servente de pedreiro, resolvi estudar, pessoal. Estudei, consegui passar em vários concursos. O último que eu saí foi o Ministério Público Federal, por onde fiquei por quase 7 anos. Saí apenas para pedir exoneração para advogar. Passei em outros concursos também. Estou dizendo isso para você porque se eu conseguir, você também pode conseguir. Basta você se dedicar, não ter também aquela... Porque o concurseiro, ele sofre com ansiedade. Meu Deus do céu, até quando que eu vou passar tal? Estude até passar. Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe que você precisa e Ele está com você. Tá bom, pessoal? Satisfação, até a próxima aula. Clique like.